Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Já é parte da tarde por aqui e eu tô com a casa bagunçada, porque essa semana, né, o Léo trabalhou à noite, então, querendo ou não, de manhã quase nunca faço nada. Enfim, já adiantei algumas coisas e agora eu vou continuar aqui a minha organização, dar uma limpada na casa e eu acho que vou fazer pão de queijo para nós tomar café mais tarde. Hoje é sábado e aí o meu ajudante já está me ajudando a organizar. Pietro tá ali estudando, que o Pietro sempre tem muito cômpito para fazer, que é os deveres de casa, né? Então ele já tá adiantando uma boa parte hoje. E nós vamos arrumar casa, né, meu amor? Uhum. Quando o papai chegar, ele quer ver tudo arrumadinho. É, né? Uhum. O Léo saiu, mas logo volta. E nós vamos colocar essa casa em ordem. Já organizamos a parte da cozinha, né? Porque ainda tem umas bagunças na cozinha. Eu dobrei as roupas lá no... Ele já arrumou o sofá aqui, que eu vou virar aqui a câmera para vocês verem. E tá arrumando o quarto? A mamãe arruma as camas e você coloca os bichinhos em cima, ok? Não, pode deixar eu que arrumo. Ah, você arruma. Eu arrumo porque daí a mamãe ajusta bem as cobertas para de noite não cair, né? É, porque se eu arrumar a coberta, ela fica no chão. Ela fica torta, né? Ali na hora de dormir, ela vai cair, né? É. Então daí a mamãe arruma as cobertas e você coloca as pelúcias em cima, né? É. Então vamos lá, que tem bastante coisa para fazer, né? Daí eu vou tirar os bichinhos dali. Ah, ele vai levar lá pra cama? Porque eles andaram ali e saltaram. Pularam, quer dizer. Então, o sofá aqui ele já organizou. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Estão. Então, ele já arrumou as almofadas, estendeu melhor aqui os lençóis e colocou os filhotes dele. Aí o Pietro tá aqui estudando, né, filho? Dá um oi pra titia. Oi, titias. E ele vai continuar estudando e eu e o André vamos lá arrumar os quartos que ainda estão bagunçados, né? Aqui 5. Cama pra arrumar, tudo, né? É. Vamos lá. Ele tava dobrando as roupas aqui. Ó, esse aqui leva lá na cama da mãe, que é de lá. E vou... Agora eu estendo aqui as cobertas nas camas e ele coloca a bicharada aqui em cima. Ó, essas meias é pra lavar, não? Sim. Tá. Mas tá na hora de botar via, porque tem um buco. Ah, tá furada? Aham. Então coloca lá na sacola na cozinha pra levar lá pra baixo. Tá. Aí as camas deles, agora que é frio, eu que gosto de arrumar, porque daí eu ajusto as cobertas bem certo, metade pra... bem no meio, né? Pra eles não derrubarem as cobertas de noite e ficarem com frio. Aí no verão, que é só um lençol, o sobre-lençol e o cobre-leito, aí normalmente é eles que arrumam. Mas no inverno eu arrumo por causa desse detalhe, que é capaz eles não ajustar direito e as cobertas caírem. Isso no meu ponto de vista, uma das piores coisas do inverno é você dormir e acordar com frio porque tem pouca coberta ou então porque elas estão mal arrumadas. Agora o André coloca os animais. E aqui tem pijamas, já vamos ver o que tem pra lavar. Essa camiseta eu vou usar de noite. Tá. Que eu adoro com ele. Tubarão. Super Mario. Pepezinhos aqui assim. Também. Uhum. Vou deixar pepezinhos assim. E aqui tá... Vai com o que aqui? Agora eu vou arrumar a caminha dele, que é que ele não consegue, porque ele não alcança ainda bem lá atrás. E aí arrumo os bichos, né? Não, mamãe, meus bebês. Seus bebês, né? Você vai fazer pão de queijo? Uhum.
Esse moletom dá pra você colocar pra ir lá na pieira amanhã. Meu Deus, é o avião. Bom, tirei lençóis que já estavam secos, mas eu tenho lençóis que estão molhados na máquina. Então, já vou estender, porque eu vou ver se eu não tenho que lavar a roupa branca, porque voltou às aulas, né? E o André, ele não tem muitas roupas, até porque eu não compro muita roupa para eles. Então, como ele tem poucas calças, eu lavo com mais frequência. Aí eu vou ver quanto de roupa suja eu tenho no cesto para ver se eu vou precisar lavar hoje ou não. Bom, coloquei roupas escuras para lavar, que era o que mais tinha. Agora eu vou arrumar aqui a minha cama e continuar a organização. Eu comecei hoje de manhã a dar uma... Você sabe que eu gosto de estar sempre mudando as coisas aqui em casa. Então, eu já estava enjoada de ver as minhas plantas todas no mesmo canto, apesar de que elas precisam ficar lá para receber a luz artificial que eu tenho para elas. Mas, como agora no inverno a maioria não cresce, elas não soltam folhas novas, são raras aquelas que soltam folhas novas. Então, eu disse, vou dar uma movimentada nelas aqui na sala. Aí comecei, mas não terminei, porque daí depois eu fui fazer almoço. E aí lembrei, disse, vou deixar para terminar depois do almoço, que daí eu gravo para mostrar para vocês, que eu sei que muitas gostam, né, de ver eu mudando as coisas de lugar aqui em casa, e assim serve de motivação para vocês fazerem também aí na casa de vocês. Nem sempre eu tiro tudo da cama aqui, só quando realmente o sobre-lençol tá muito amontoado. Aí eu removo tudo. Ou então, a cada 2 dias que eu aspiro a cama, né? Daí eu tiro tudo. A cama eu aspiro agora no inverno, um dia sim e um dia não. Porque como nós dormimos de pijama, então cai menos pele morta na cama. O certo seria aspirar todos os dias também no inverno, mas é muita coisa para tirar. E aí, como hoje eu tenho bastante coisa para fazer e já é de tarde, então não vou aspirar. Aí aqui na sala eu tô testando as plantas, eu vou colocando e vou tirando, vou recolocando elas nos lugares para ver se eu gosto ou não. Que nem eu coloquei essa aqui em cima, mas ela tá muito alta para esse espaço aqui. Aí eu vou colocar ela em outro lugar. Aqui onde seria o bar das bebidas, que é o bar das minhas plantas, eu coloquei também algumas que essas são essas que vão ficar, mas daí eu já mostro para vocês. Primeiro eu vou terminar de organizar esse canto aqui para ver a posição que eu quero elas. E tem uma péssima notícia, né? Por culpa minha, é claro. Aqui fez um dos dias mais frios durante todo esse período que eu estou morando na Itália.
agora não me lembro se foi quarta ou se foi quinta-feira, fez 8 graus negativo, que marcava nos termômetros, né? -8. Uma geada que parecia neve, mas não era neve, era geada. E o que aconteceu? A geada foi tão grande, tão intensa, que pegou as minhas suculentas. Quando eu fui tomar café, que normalmente de manhã quando eu levanto eu abro as cortinas, abro essa janela aqui da sala, eu não observei as minhas suculentas, porque a geada era tão grande lá fora que eu nem tive tempo de olhar. E nesse dia não fui eu levar os meninos para a escola, foi o Léo. Então eu estava sentada tomando meu café, quando eu olho para a varanda, eu vi essa aqui, ó, com uma cor diferente. Eu disse, não, eu não acredito que eu perdi as minhas suculentas. Eu recolhi elas para dentro, mas não vai resolver. Porque quando congela, elas simplesmente não sobrevivem. Dá para podar? Dá. Quando o caule ainda tá duro. Essa aqui, eu acho que eu perdi totalmente. Mas eu vou baixar aqui a câmera para vocês verem. As resistentes mesmo, não perdi nenhuma, mas aquelas que acumulam mais água, que nem eram as minhas duas Jade, que estavam lindíssimas. Essas eu acho que eu perdi totalmente, porque o caule delas está mole. Então lembra que eu falei no último vídeo que eu ia fazer uma experiência para dizer se a geada mata ou não a suculenta? Então eu nem precisei fazer, né? Porque por um descuido meu, eu devia ter coberto elas ou ter recolhido. A ideia era recolher, mas eu simplesmente esqueci. Não lembrei, não imaginei que a geada seria tão grande como foi. Até os vidros das varandas aqui em casa estavam com crosta de gelo, para vocês terem noção da quantidade de gelo que tinha em tudo. Tudo. Aqui na nossa vizinha, aqui na Caxina, ficava alto assim, ó, de gelo, da geada tão grande que deu. Enfim, ainda bem que suculenta é barata, né, e elas crescem rápido, então as que eu perdi, eu compro uma mudinha nova no verão, ali no começo da primavera, e replanto, e aí no próximo inverno eu cuido, né, pra não perder. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí eu trouxe elas aqui pra dentro, né, com a esperança de que os caules não estivessem moles. Essa Jade aqui, o caule tem alguns que estão moles, assim, tipo mais aqui em cima. Aqui perto da raiz o caule tá bem firme, então provavelmente eu vou podar, né, porque isso aqui ela não sobrevive mais. E aí, porque ela queimou, né, ela queimou da geada, então ela não vai mais sobreviver. Aí eu vou podar e ela provavelmente brote. Agora, essa aqui, eu acho que eu perdi tudo, porque até o caule, até aqui embaixo, perto da raiz, ele tá mole. Então, confesso assim que eu fiquei bem chateada comigo mesmo, né? Porque eu não cuidei desse detalhe. Essas aqui, espero que tá dando pra vocês verem, as mais firmes, aquelas que são mais resistentes, como esse vaso aqui, eu não perdi, elas estão normais. Mas que nem essa aqui, deixa eu ligar aqui pra vocês verem. E olha que elas estão super leves, que eu não dei água. Essa aqui eu perdi, ó, a folha tá mole. Então eu vou ter que podar e ver se bem embaixo aqui no caulezinho dela tá duro, aí ela rebrota. Essas eu não perdi, são super resistentes, e aí eu recolhi por causa dessa, mas essas estão intactas. Essa aqui eu recolhi por causa de uma mudinha de jade que tinha aqui, mas se foi, o resto tá normal, porque essas aqui são super resistentes. Essa eu não perdi nenhuma, porque ela é mega resistente, então tá intacta, as folhas estão bem firmes. Acho que algumas das minhas rosinhas eu perdi, outras não. Essa aqui também não sofreram nada por causa da resistência delas, então significa que estão ok. Aqui elas estão parecendo que estão caídas, mas é porque elas estão soltando os brotinhos novos. Então essa também eu não perdi. A minha orelha de elefante já foi-se. Pelo menos as folhas grandonas aqui em cima queimaram todas, elas estão todas moles, que eu vou ter que fazer uma poda drástica
Mas aqui embaixo ali dessas folhas grandonas, tem brotos novos que estão com um centro firme, que aqui no meinho, aqui tá bem firminho, né? Então, talvez esses resistiram, que nem essa aqui, ó. Essas aqui, folhas novas, elas estão duras. Então, eu acho que essas, elas resistiram. Mas essas aqui de baixo, eu tenho que cortar todas. Aquela ali que eu não sei o nome, essa aqui, algumas folhas só. As novas estão intactas, mas as velhas, que retêm mais água, também. Eu vou ter que podar. Vou fazer isso hoje? Não. Vou deixar elas aqui dentro mais um pouco? Vou, porque a previsão ainda tem bastante geada. Então, perdi essas por besteira, né? Por descuido mesmo, por esquecimento. Eu ia recolher elas, mas esqueci. E não pensei também que a geada seria tão grande a ponto de congelar as minhas plantas. Enfim. As jades são as que eu mais senti, né? Mas tudo bem, paciência. Elas crescem rápido e se eu realmente perdi as duas mudas, então eu compro quando chegar a primavera, mudinhas pequenas que aqui custam a média de R$ 2,50 e aí eu replanto e cuido, que nem eu falei. E as minhas outras plantas continuam aqui, né? Porque é o único lugar que elas recebem mais luz, porque eu tenho luz artificial, uma lâmpada específica para plantas no inverno ou para ambientes escuros, onde ela simula a luz solar. Então, por isso que eu deixei aqui. Só que eu já tô enjoada de ver as minhas plantas todas amontoadas. E aí, por isso que eu tô organizando aqui de novo. E agora vocês vão acompanhar um pouquinho onde eu vou recolocar as plantas. Esse canto aqui eu gostei. E os meninos estão pintando. E aí vocês vão acompanhar um pouquinho de eu modificando aqui. Eu já vou aproveitar e já vou dar uma limpada no chão aqui no canto. E a suculenta, que nem eu falei, não vou podar hoje, então eu vou deixar todas elas aqui no cantinho. E aí semana que vem eu podo. Tá pronto hoje? A mãe fez o tiramisu pra amanhã, né? Quer, bem? Bom, já aspirei tudo, aspirei rapidinho porque meu aspirador tava ficando sem bateria, aí eu fiz rápido. Agora eu vou passar um paninho para tirar o pozinho que ficou e eu uso esse tecido que remove desse suporte aqui e aí eu passo com álcool, só álcool mesmo, um álcool perfumado que eu sempre compro, que até tinha acabado, daí essa semana... Eu tô tão perdida porque aqui como teve vários dias de feriado, então eu tô meio perdida ainda. Enfim, um dia que eu fui pra Novara, aí eu fui na loja de produtos de limpeza, que álcool aqui quase não se encontra nos mercados. É difícil o mercado que você encontre álcool. Aí eu compro sempre nessa loja que vende produtos de limpeza. Bem gostoso o cheirinho. E por que eu passo pano com álcool? Porque seca rápido. Hoje é só mesmo para tirar o grosso. Deixa aquele perfuminho que eu gosto e mantém o brilho do piso também.
Aí eu não uso balde, né, pra lavar esse paninho, eu lavo direto lá no tanque. Que aí ele tá sempre limpinho, não acumula sujeira. E aqui já tá começando a escurecer, como vocês podem perceber. Tô quase acabando, fiz rápido para que não escureça e eu ainda esteja limpando. Esse espelho aqui sempre tem marcas de mãozinhas do André. Ele ama ficar aqui na frente, fazendo pose, aí acaba apoiando as mãos no espelho. Então, toda vez que eu limpo a casa, eu tenho que limpar esse espelho aqui. E aí ele fez um bilhete e colocou aqui, que é pro pai dele fazer um desenho pra ele. Então, vou deixar o bilhetinho ali. Aqui na sala tá tudo limpinho, tudo organizado. As plantas ficaram melhores. Enfim. Ah, deixa eu mostrar outro canto aqui que eu não mostrei ainda pra vocês. Aqui esse canto, ó, canto da TV. Então ali eu já tenho luzes para as plantas, né? Aquelas que eu falei pra vocês que é luzes especiais. E aí eu só tirei essa samambaia que tá aqui, que tá muito grande. Aí coloquei a minha ficus ali e embaixo não mexi em nada. Ó, dá pra ver que ali nas prateleiras tem tem 2 jiboias e um filodendro. Então eu gosto dessa composição aqui. E é o que eu posso fazer por hora com as minhas plantas. Fui lá ver quanto falta das roupas, ainda faltam uns 15 minutos. Aí eu vou começar a fazer o pão de queijo, que eu faço tudo na mão, né? Eu não bato no liquidificador, eu faço tudo à mão. Eu acho que vocês já viram eu fazer. Mas enfim, vou gravar de novo aqui rapidinho pra vocês verem. Aí depois só falta guardar a louça, estender a roupa quando a máquina terminar. Então vamos lá, fazer o pão de queijo. Peguei todas as coisas que eu vou usar, então vamos começar a fazer esse pão de queijo. Então aqui eu vou colocar 2 ovos. Então, em vez de ficar sujando o liquidificador, eu prefiro fazer na mão. E eu acerto melhor o ponto dele. E o queijo também fica mais pedaçudo, senão no liquidificador vai moer tudo. Aí eu coloco 1 xícara de leite, 250 ml. Meia xícara de óleo, da tua preferência. Eu tô usando óleo de amendoim. Sal, né? Eu uso 1 colher de sobremesa e coloco meia colher. E vou colocar o polvilho azedo. Eu faço sempre com polvilho azedo, esse tipo aqui. Para fazer com doce, você tem que escaldar o polvilho. Então, para dar certo, esse que eu faço tem que ser azedo, não pode ser o doce. E aqui vai mais ou menos umas 3 xícaras. Eu sempre faço a olho, mas medindo mesmo dá umas 3 xícaras, porque eu deixo a massa ficar firme, eu não deixo ela ficar mole, porque senão quando você tira do forno, em vez de ficar um pão de queijo fofinho, gostoso, ele vai descer, vai ficar meio puxa-puxa. Eu não gosto que ele fique com aquela mole, que ele desande, como se o pão de queijo desandasse. No final vocês vão ver o ponto, que é o ponto que pra mim, pra nós, né, pro nosso paladar fica bom. Ele fica crocante por fora, mas macio por dentro. Ó, ainda ele tá muito mole. Se eu colocar ele assim na forminha, quando ele terminar de assar e eu tirar ele do forno, ele vai como se ele desandasse. Então eu sempre gosto de deixar mais firme. Vai uns 300 gramas de polvilho, digamos, para essa quantidade de umidade que eu coloquei. Ó, é assim que tem que ficar, ó. Uma massa macia, mas não mole demais, porque senão o pão de queijo desanda. Lembrando que esse é o meu jeito de fazer, né? Existem várias formas de fazer pão de queijo, variando
o tipo de polvilho que usa. Eu já vou tirar o polvilho do pacote e pôr no vidro para não ficar fazendo bagunça. E agora eu vou colocar a mussarela já ralada. Esse aqui tem gramas, 250. É queijo mussarela ralado, né? Eu já compro ele ralado assim. Olha o ponto que fica com o queijo. Não fica mole de ficar escorrendo, mas também não fica duro de não cair. Então a massa tá pronta, agora eu vou organizar as forminhas para colocar a assar. Já coloquei o forno para aquecer, enquanto isso eu vou colocar as forminhas aqui. Eu tenho 24 unidades, que são a quantidade de pão de queijo que vai dar com aquela massa ali. Os pães vão ficar grandes, não vão ficar pequenininhos. Se você não tem forminhas, você pode colocar a massa numa forma de bolo normal. Se tiver aquela que tem o furo no centro, com que frequência eu faço? Sempre que dá vontade. Aqui dá pra fazer, arrumar eles em 4, que eles viram uma espécie de uma florzinha. E agora eu vou pegando colheradas da massa. Uso 2 colheres, uma para pegar e a outra para empurrar. E aí eu vou colocando a massa aqui na medida certa em cada forminha. Pronto, pãezinhos, ok? Agora vai pro forno por meia hora, 180 graus. E o sol já tá indo embora, um pouquinho de sol que saiu hoje. Já tá se pondo e são... Que horas são, Pietro? 4h46. 15 para as 5 e já tá começando a anoitecer. A máquina já terminou de lavar. Acho que vou lá estender as roupas. Só que eu tenho que colocar o varal lá no meu quarto, porque eu não tenho espaço na lavanderia, já que eu tenho os lençóis estendidos. E lá fora não adianta colocar, né? Aí eu pego o varal e coloco aqui na frente do aquecedor, que aí a roupa seca rapidinho. Gosto de colocar aqui? Não. Mas também não vou surtar, porque o varal fica aqui de vez em quando para secar a roupa. Podia secar na máquina? Não, porque a maioria são sintético. E aí, querendo ou não, acaba que estraga as roupas para secar. E vou pegar lá. Aí as camisetas, blusas, essas coisas, eu coloco tudo nos cabides, daí eu penduro, que esse varal tem aqui o suporte para cabide, aí eu coloco aqui. E as outras daí eu coloco aqui, né? Calça, as roupas que não vão no cabide. Pronto, roupas no varal. O meu varal é daqueles que eu posso usar só metade. Ele dobra, né? E ele não cai, ele fica bem estável. Então, assim, eu consigo usar só metade dele, que nem foi o caso hoje. Já que não tem tantas roupas assim, aí eu viro as roupas lá pro lado do aquecedor. Quando é amanhã de manhã, eu já posso... Deixa eu tirar esse casaco daqui. Já posso tirar todas e guardar, porque vão estar todas secas. Seca bem rápido, né, que tá na frente do aquecedor. E como a minha máquina centrifuga super bem, então a sintética mesmo, aquelas térmicas, já estão quase secas. Daqui uma meia hora, já, se quisesse, já dava para tirar para guardar. Então amanhã, já que tá aqui no quarto mesmo, né, tiro dali, põe na cama, dobro e já guardo tudo. Aqui em casa não tem bagunça de roupa. Pães de queijo já estão bem douradinhos, acredito que já estão prontos. Faltando 4 minutos ainda para finalizar. Ui, como sai um vapor quente dentro do forno. Mas estão lindos, ó.
Ai, chega a salivar. Belíssimos. Agora eu vou tirar eles daqui, colocar numa travessa para nós comer. Ó, o que eu falei, porque quando deixa a massa muito mole, essa parte aqui do meio, quando se tira do forno, ela baixa, ela, como é que eu posso dizer? Vamos dizer assim, usar o termo zabatuma, que nem um bolo. E quando faz a massa mais firme, ele fica assim, firmão, não baixa. Por dentro fica bem macio e por fora bem crocante, ó. E as minhas forminhas de silicone não grudam, ó, como vocês podem ver. Se vocês não têm forminha de silicone, compra aquelas forminhas de assar bolinho, né? Como é que é? Cupcake. Ou mesmo forminhas de papel que tem no mercado próprio para ir pro forno. Aí pode usar aquelas. Ou se você não quer gastar dinheiro com forminha, que nem eu falei, põe numa forma de bolo, aí vai virar um pão único, né? De queijo. Tem uma receita de pão, uma rosca de polvilho que eu vi não sei agora se foi no Instagram ou... Não sei, enfim. Eu quero fazer. Ainda não fiz. O dia que eu fizer, eu gravo, daí a gente vê se vai dar certo. Porque rosca de polvilho, né? Ai, na nossa região ali é bem comum, é algo que se come todo dia. E tem, né? Tem umas que são maravilhosas, tem outras que nem tanto. Principalmente aquelas que vai linguiça dentro. Nossa, aquelas são perfeitas. Falando em linguiça, a próxima vez que eu fizer pãozinho de queijo, eu vou ver se eu coloco linguiça aqui. Ó, pãozinhos de queijo prontos. Vamos abrir um aqui pra vocês verem como é que ele fica por dentro. Ó, é disso que eu falo. Fica crocante por fora e macio por dentro. Maravilhoso, né? Claro que o queijo faz toda a diferença. Se você gosta de queijo parmesão, você pode colocar um pouquinho. Eu não costumo colocar, porque os meninos, principalmente o Pietro, não é muito fã de parmesão. Então, eu não coloco. Agora, vamos aproveitar para comer esses pãezinhos quentinhos. O Léo ainda não chegou, né? Eu achei que ele ia chegar a tempo, enfim. Vou tomar um cafezinho com os meninos. Vou aproveitar. E já vou me despedir de vocês. E volto em breve com mais vídeos de limpeza, porque agora eu tenho algumas limpezas para fazer aqui em casa e vou gravar para compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, um bom domingo para vocês e nos vemos em breve.